Ele consta de um livrozinho que publiquei no ano 2000, só com temas ecológicos sobre a natureza, né? E, naquele tempo, eu já estava assim, muito envolvido emocionalmente também com essa questão da natureza, da água. Isso é coisa de muitos anos atrás. E o livro se chama Ave Terra, né? Ave no sentido da saudação, né, do anjo Gabriel a Maria, no sentido da saudação romana e no sentido também de ave, né? A planeta Terra que voa pelo universo aí, essa ave Terra, né? E nesse texto é como eu me imaginei, né, participando, né? Como a gota d'água no seu ciclo, desde a chuva até que ela volta de novo ao céu. Então, é como se fosse uma viagem de uma gota d'água. Vamos lá. Tarde cinzenta, névoa. Intensa, a chuva cai sobre as copas, mas pelo crivo das ramas asperge o chão devagar. De onde estou, eu vejo as gotas que insinuam-se por folhas secas, pelas raízes, como se fossem insetos de cristal. Me aquieto aos poucos, me amanso, e do silêncio eu lanço minha alma aos líquidos fios que fluem. Qual fim nos fusos, eles a levam lentos pelos poros do solo aos fundos e escuros lençóis. Ali repousa minha alma, longamente, adormentada, até que o sono a leva em sonhos a uma nascente em meio à mata e a faz ver acima, no azul entre as copas, a mais doce e fina luz do sol. E a sombra do verde, em meio a pedras e troncos, em fria senda de areia clara, minha alma corre em córregos, forma rios e serena chega ao mar. Visita os recifes, vê arraias, águas vivas, peixes azuis, hipocampos, e se encanta com as estrelas da noite das profundezas a que desce a sonhar. Repousa minha alma longamente no oceano, até que alguma corrente a faz emergir como espuma sobre as ondas a surfar. Então, o vento a recolhe, a faz vapor e nuvem, assopra até as montanhas, onde pura, renovada, cai em chuva sobre as copas e orvalha o chão devagar. Meu corpo já o sinto solo, folha, tronco, galha, areia, pedra, escolho, porto, parte, vento, mar. É isso. Então, obrigado. Obrigado. Nesse Beleza. texto, esses poemas todos fazem menção, né, a essa necessidade que já foi falada aí pelo Marcelo, pelo Apolo, pelos outros, né, de que nós realmente somos originados e somos parte da água, do mundo, como diz São Francisco lá, todos nós somos irmãos, né? E é o que está no vídeo da Ágora, que depois eu gostaria de poder ter cópia para compartilhar. Obrigado. Vou enviar. Vou enviar. Apolo, por favor, você conclui, então? Então, assim, eu vou só pontuar as questões para vocês verem o que eu estou captando dessa reunião, das discussões e tal. Eu achei muito bom aquele vídeo inicial, porque eu vi quando o pessoal disse que nós estamos fundando uma nova época, assim como foi fundado o capitalismo, né, a partir da Revolução Francesa, né, parece que foi o Marx que falou, né? Surgiu dentro do feudalismo uma nova etapa da humanidade, fraternité, liberté, égalité, né? Sempre começa tudo muito bonito, mas na prática depois é muita frustração, né? Então, eu acho que um dos erros mais importantes que eu vejo no mundo hoje, que atinge esquerda, direita e todo mundo, é o geocentrismo, é o antropocentrismo.
O antropocentrismo, que no caso do vídeo foi muito bacana, mostrou o mundo animal, né? Mas o antropocentrismo é um equívoco humano equivalente ao geocentrismo. E é muito forte essa ideia do geocentrismo antigamente e hoje do antropocentrismo. A pessoa descuida, já vem o antropocentrismo todo. O ser humano podia reivindicar o antropocentrismo se ele fosse o guardião da Terra, se ele fosse o guardião dessa maravilha, se ele continuasse recriando e criando um mundo. Mas o ser humano teria sido criado à semelhança de Deus, e não à semelhança do diabo. Porque o que tem sido feito aqui de destruição, de desamor, é uma coisa terrível, né? Então, é importante essa visão, rejeitar o antropocentrismo e caminhar por outra trilha. Eu acho que os nossos movimentos também têm que buscar estratégias mais eficazes de atuação. A gente tem que ter um senso político mais agudo e mais prático, com estratégias para a gente conseguir sair dessa situação. Ficar lamentando, ficar como derrotado, sofrendo. Nós temos que mudar a correlação política mundial, né? A economia que domina o mundo hoje, ela rejeitou a economia natural, a ecologia. Então, nós temos que ecologizar a economia atual. Nós temos que desmontar o desperdício, o consumismo, a linha reta de um desenvolvimento sem quê nem para quê, que não tem conteúdo. E isso implica que os movimentos ambientais, libertários, sejam capazes de criar um movimento político para mudar o poder mundial. Nós não podemos ficar satisfeitos porque nomeou um ministro mais progressista, ou melhorzinho. Nós não podemos ficar satisfeitos porque a nossa ONG ganhou uma verba do governo de esquerda. Nós não estamos aqui para poder fazer um papel subsidiário. Nós estamos salvando a vida do planeta, querendo salvar a humanidade, que até agora essas estratégias... O PV tentou criar uma coisa parecida na Alemanha, no Brasil, e não deu certo. Por que não deu certo? Vamos retomar. Não sei se é partido político, eu também não estou em partido político nenhum, né? Outra questão é que nós temos que conectar com esse mundo que está acontecendo aí. Por exemplo, a gente tem que conectar para transformar. Eu não sou muito a favor de pessoas falando em luta de classe o tempo todo, como se fosse uma luta de faca, de peixeira. É como se fosse... A luta de classe que eu entendi em Marx, eu entendi em Plekhanov, do materialismo histórico, ela tem uma dimensão muito superior a um ódio de classe. Eu acho que tem alguns equívocos aí. Outra coisa, a gente atribui todos os erros ao capital, ao capitalismo, à burguesia. E os países que eram comunistas, radicais, que queriam mudar o mundo, eles adotaram o capitalismo de Estado. Então, no século XIX, né? No século XVIII, no século XIX, século XX, o que a gente tem visto é um processo de industrialização do planeta Terra. Teve a Revolução Agrícola e a Revolução Industrial, que está agora nos seus fins. E essa Revolução Industrial é feita pelo capitalismo de Estado e capitalismo privado. E aí, junto... Por que houve luta de libertação nacional na China, no Vietnã, em Cuba? Foi para poder se libertar do domínio imperialista americano, por exemplo, ou inglês. Essas lutas de libertação nacional, para que foram feitas? Para industrializar, porque a industrialização é que permitia resistir ao domínio dos centros europeus, um pouco japonês e americano. Então, eu acho que a gente tem que melhorar essa análise aí. A outra coisa é que a gente tem que ver a água dos rios de uma maneira mais metodológica também, não só como utilitária. A água tem um papel metodológico na mudança da consciência, porque a água lava tudo, a água ela é global, o ciclo hidrológico funciona com repetições, dá tempo para a pessoa pensar as estações do ano, o clima, olha para você ver.
esses ciclos. E o Vale é o território de planejamento. Hoje, o planejamento no mundo inteiro é um fracasso porque está focado em país, em estado, em município. Se você não tem uma base territorial fundada na terra, fundada na vida na terra, que são os estados naturais, as bacias hidrográficas, todo planejamento é disjuntivo, ele não consegue fazer a gente construir uma forma de atuar politicamente. E essa metodologia eu chamo de ecossistêmica. A metodologia ecossistêmica ela é para a natureza, para a política, para a economia, ela é a nossa maneira de ver o mundo. Ela começou com a fotossíntese, as bactérias, o oxigênio, o sol, a água. Então, isso é uma coisa maravilhosa que os partidos políticos empobreceram muito essas visões. Partido político é uma tragédia. Eles reduzem tudo a sindicato, melhoria salarial, ganhos antropocentros, e esquece do mais importante, que tudo depende da vida, da defesa dos ecossistemas. Países como a China, como a União Soviética antiga, era só crescer, crescer, crescer. É uma forma de capitalismo de Estado que depois privatizaram. Então, só aumentar a produção, nenhuma visão ambientalista. Eu não conheço nenhum partido de esquerda que tem visão de meio ambiente. Fica querendo pegar carona, inventando umas coisas postiças, né? Então, a questão da água, né? Muita gente é contra a monetização da água. Eu também sou. Mas não adianta a gente fazer o mundo... Eu não consigo fazer o mundo à minha imagem e semelhança. Eu posso lutar. Aconteceu mesmo na discussão sobre a terra. A água e a terra são duas coisas como unha e carne. Aquele cara que substituiu o Marx na Segunda Internacional, o Kautsky, né? O Kautsky escreveu um livro, A Questão Agrária, onde ele discutia, Marx também, a questão da propriedade da terra. Então, a terra acabou sendo dividida em proprietários. Eram os países, eram os donos da terra, e eles são donos da água já são donos da água. O que os comitês de bacia hoje no Brasil são? Os donos da água no setor industrial do agronegócio. Eles criaram os comitês de bacia numa lei boa, que era uma compartilhada, uma gestão compartilhada, trazia a sociedade civil, e deram o golpe, criando as agências de bacia, que são entidades de empresários. E agora, com o marco hídrico, e essa mudança que teve o Gerestat aí sobre saneamento, esse Fernando Bezerra, que é um cara absurdo, estão falando dele para o Tribunal de Contas, é botar a raposa tomando conta do galinheiro. Então, é um absurdo total. A água já está privatizada. Privatizaram todos os rios, a água subterrânea. Então, aconteceu com a água o que aconteceu com a terra. Então, nós temos que reinventar a nossa análise para poder, politicamente, ver como é que resolvemos isso aí. Né? Paulo, quanto à questão do bem... Estou terminando. Quanto à questão do bem viver, Ubuntu, eu acho uma maravilha. Só que eu acho que nós precisamos de ver como é que vai ter o bem viver sem satisfazer as necessidades básicas das pessoas. Então, existem tarefas a cumprir no sentido da distribuição da renda. Democracia hoje virou só eleição e poder falar à vontade e ter fórum privilegiado para deputado e prefeito e não sei quem mais. Isso não é democracia. Democracia tem que ter eficácia, tem que resolver o problema da população. Nós não podemos chamar de democracia um sistema de corrupção, um sistema de mentira que mantém a maior parte do mundo na miséria. Isso não é democracia. Nós estamos entrando muito num discurso falso. Né? E, para terminar, né, eu gostei muito da fala do Gazinelli, o Gustavo. Ele colocou muito bem as questões básicas aí. E, no mais, eu fiz um texto que eu divulguei na Sociedade Brasileira de Recurso Hídrico, que eu já mandei aí para o Luiz, né? Onde eu coloco em 3 páginas vários itens detalhando a minha opinião. Então, eu fico por aqui. Peço desculpa por ter me empolgado na primeira fase, na minha vida aí, porque mexe com a emoção da gente, num mundo venal, que
só valoriza dinheiro, só valoriza picareta, ladrão, mentiroso, corrupto, e a gente muitas vezes está refém dessas lideranças. E eu acho que eu me empolguei um pouco e tomei um tempo acima do devido, e ainda teve o problema dos meus 2 filhos. Os filhos. Precisando eu abrir o portão. Um abraço, obrigado, gente. Obrigado, Apolo. Obrigado. Moema, você quer dar um recadinho? E depois eu quero escutar as mulheres que estão nessa sala, né? Porque até agora a gente só ouviu voz masculina. A minha não é masculina, né? É mesmo, é mesmo. Desculpa, Moema. Mas Vai então, lá, é o seguinte, eu ajudei um tanto o Luiz para preparar esse seminário e uma das coisas que eu tentei realmente conseguir é que tivéssemos aqui também a voz de indígenas e quilombolas. E é bem mais difícil para encontrá-los do que nós estamos conseguindo com pessoas como nós. E entre as pessoas dos grupos indígenas, eu comecei com os munducurus, né? Porque a gente sabe que o povo munducuru está numa... É mais do que uma luta, né? Está assim, sobrevivendo apesar de... E a Alessandra Munducuru se tornou uma voz bastante forte, né? E ela estava voltando da COP26, aí tentei entrar em contato com ela, mas a resposta, né? Tem uma organização de mulheres que está tendo um encontro, ela está na aldeia, sem poder contactar. Aí buscamos mais outra, depois buscamos mais outra, e no final consegui um contato com uma liderança também munducuru, né, que é a Maria Leusa, que é de uma aldeia, né, que foi queimada, né, literalmente as casas foram queimadas, então agora não está mais dentro da aldeia, mas está resistindo, né, no município que fica bastante do lado dela, né, que é em Jacareacanga, no Pará, e eu comentei, mas o que vocês conseguiram até agora? Eu sempre acho que é um grande êxito poderem estar vivos, né? Mas o que ela comentou é que pouco a pouco estão conseguindo retomar partes do território e estão, né, no conflito junto com os caciques, tentando chegar a negociações, né? Parece que é uma imensa fazenda, e falou bastante a respeito do rio, que é um pouco o mais comum, né? Todos esses que têm o problema da mineração, né? Que é a questão do mercúrio, né? Que estão tendo bastante problema com as águas. E ela tentou entrar e não conseguiu. Então, por isso que não está aqui, mas acho que se há uma coisa que a gente precisaria cultivar bastante, né? Como continuidade dessas nossas conversas, é tudo que nós temos que aprender da resistência indígena e estar de maneira bem mais atuante, eu acho também, apoiando, né, as lutas deles frente às diferentes frentes que nós temos de cuidado da água. Era só isso que eu queria comunicar, porque não é por acaso que ela não está aqui. Obrigada, Luiz. Nada. Então, gente, a gente agora abre, então, para outras manifestações, preferencialmente quem ainda não se colocou, né, se manifestou. E a Maíra vai nos ajudar nas inscrições, assim. Então, quem quiser falar, já está aberto o microfone para quem quiser se manifestar. E pode ir levantando a mão, usando o recurso da mãozinha levantada aí no vídeo, que aí a gente acompanha e vai distribuindo a palavra. E o Luiz, eu só gostaria de lembrar, né, que a Vera Catalão e a Sol, né, estão tomando nota do que foi dito, e a gente vai tentar fazer uma primeira pequena síntese, né, que talvez vai nos ajudar a continuar na conversa depois e também fazer o relatório desse encontro. Obrigada. Tá, João. Ô, Luiz, eu também queria sugerir que a gente estendesse o nosso horário até 12:30, porque já são 11h20, né? 40 minutos, não sei se vai ser tempo suficiente. Pode ser. A gente pode estender um pouquinho. E eu queria dizer, só para quem não souber levantar a mão, tem 3... tem várias coisas aqui embaixo, uma delas é Reactions, que tem uma carinha. Quando você clica ali, tem várias opções, uma delas é Raise Hand. E aí você pode fazer assim, como eu acabei de fazer, e aí o próprio Zoom bota todo mundo na lista.
e aí depois eu vou baixando a mão das pessoas. Quem não conseguir fazer isso de todo, pode me mandar aqui uma mensagem, que aí eu vou colocando na lista. Luiz e Moema, eu queria sugerir que, aumentando um pouco o tempo, como propõe o Gustavo, a gente pode pedir a cada pessoa presente que não falou de se apresentar, pelo menos, e também falar do tema que nós estamos aí, a libertação, luta de libertação das águas da Bolsa, da especulação, da expoliação, na verdade. Miriam, por favor. Bom, eu pedi a palavra porque eu vou ter que, infelizmente, sair mais cedo, porque eu tenho outro compromisso. Mas eu queria me apresentar, dizer que eu sou Miriam Doelib, sou presidente do Instituto Ecoar, que é uma ONG ambientalista, na verdade, socioambientalista, que nós achamos que não dá para separar as duas coisas, né? Você não pode falar de meio ambiente sem falar de sociedade, já há 30 anos. Né? Fora isso, eu tenho uma grande militância também na questão da geração de trabalho e renda justa, sustentável. Fui presidente do Banco da Mulher, estou no grupo da Fundação Perseu Abramo, justamente me dedicando a essa discussão da questão da geração de trabalho e renda, sempre agregando a questão ambiental. Eu queria dizer a vocês que a questão da água é uma questão que me preocupa, que me fascina. Há uns anos atrás, eu escrevi um livro chamado Ciranda das Águas, com patrocínio da Itaipu Nacional, que falava de vários projetos, né? Projetos que sejam exitosos na questão das águas. A gente até cita o Manuelzão, mas também tem uma parte desse livro que fala sobre as várias funções da água. Dentre elas, a gente fala bastante da sacralidade e da questão também do lazer, não é? E da paz interior que vem nas águas. Hoje, os psiquiatras, os psicanalistas dizem, cientificamente, né, eles fazem um discurso científico de que quando a pessoa está num ambiente junto à natureza, e principalmente quando a pessoa está num ambiente onde ela tem a visão da água, um lago, um rio bem conservado, um mar, isto ajuda muito no tratamento psicológico, combate a ansiedade, o pânico e a depressão. Vejam vocês, é mais uma dessas maravilhas que a água nos proporciona. Eu faço parte do comitê de bacia do Alto Tietê. Nós, no Ecoar, fomos um dos fundadores, né, uma das entidades que mais lutou e brigou para a instituição dos comitês de bacia. Participamos muito no começo, depois nos afastamos, a exemplo do Gustavo, por muita decepção. Mas há uns anos atrás eu voltei, porque agora eu estou firmemente decidida a não me afastar dos espaços, embora quanto mais eles são resistentes a nós, mais eu quero estar lá. E nós conseguimos algumas vitórias, são pequenas, mas algumas vitórias dentro do comitê de bacia do Alto Tietê, que é o comitêzão, né? Nós temos vários subcomitês, mas o comitê de bacia do Alto Tietê ele é muito forte, muito recurso. E eu represento a sociedade civil nesse comitê. E nós conseguimos fazer, por exemplo, com que voltasse a ter a Câmara Técnica de Educação Ambiental e com que todos os projetos passassem por essa Câmara Técnica. Claro que a gente tem brigas homéricas, os comitês são dominados, o DAEE, que é o Departamento de Águas e Esgoto, poderosíssimo do Estado de São Paulo, a Sabesp também domina, as entidades
empresariais, como a Confederação das Indústrias e a Confederação do Comércio, e todas as suas divisões entram no comitê como sendo sociedade civil. Então, nós temos muita dificuldade, mas também nós temos conquistado muitas coisas, porque o pessoal que vem das ONGs, que está lá dentro, e das universidades, nós nos aliamos e vamos dizer que a gente causa uma série de problemas, né, para esse pessoal. E aí a gente consegue algumas vitórias. A gente tem conseguido coisas, barrar projetos, né? Barrar projetos que são projetos muito ruins, e a gente tem conseguido eleger outros projetos que são bons. São pequenas vitórias, mas a gente prossegue nessa luta, né? Quanto à questão ambiental, nós também levamos isso muito fortemente para dentro dos partidos, né? Dos partidos progressistas, especialmente o PT. E hoje eu vejo uma diferença, viu, Apolo, muito grande. Eu me lembro que há uns 10 anos atrás, por exemplo, você não conseguia falar de meio ambiente dentro dos partidos de esquerda, né? E hoje, dentro do PT, dentro especialmente do MST, que é um movimento fortíssimo, essa questão ecológica assumiu um papel de grande importância, sabe? A visão ecossistêmica que eles estão tendo é muito boa, é muito avançada. Então, eu vejo, sim, uma esperança no fim do túnel, e acho que todos nós que estamos aqui, cada um com a sua trajetória, cada um dentro da área que atua, né? A gente não pode abrir mão. Eu costumo dizer, às vezes meus filhos dizem assim para mim, mas você já não está cansado? Você, toda a vida, desde muito cedo, né? Você sempre foi muito ativa, você sempre militou tanto, não está na hora de parar e cuidar da sua vida? Eu disse, bom, eu não tenho saída, sabe? Eu não tenho saída, porque eu não sei ser diferente, né? Eu não consigo passar por um lugar, olhar e não ver, né? Eu viajo muito ao exterior por uma série de questões familiares, eu não consigo olhar o que eu vejo lá sem ter uma crítica, sem estabelecer o nexo causal das coisas. Não consigo, sabe? A gente já tem isso no nosso sangue e não dá. E a questão socioambiental, eu falo que é pior do que uma cachaça, sabe? A partir do momento que você começa a se miscuir cada vez mais fundo nesses estudos, nessas vivências, você nunca mais consegue olhar um portão de madeira e achar bonito. A primeira coisa que você se pergunta é de onde veio essa madeira. Então, não adianta, né? Nós não temos alternativa a não ser seguir por esse caminho. É uma luta muito difícil, o capitalismo tem garras e tentáculos que são poderosíssimos e que se disfarçam muitas vezes, né? Tem as purpurinas, né? As purpurinas verdes, as purpurinas sociais, roubam o nosso discurso, né? Saem falando de responsabilidade social, de responsabilidade ambiental, na maioria das vezes é só discurso, mas a gente continua. E eu me pergunto, se não fosse centenas, milhares, talvez milhões de pessoas como nós, eu acho que a gente estaria num cenário muito pior do que a gente está. Acho que a natureza tem dado lições muito fortes para a humanidade, né? Muito. Uma delas é a crise climática, né? A crise climática que está aí há anos, desde 92, né, Moema? A gente fala na questão das mudanças climáticas e as lições estão vindo assim cada vez mais a miúde, com mais intensidade. E eu acho que a pandemia agora nos traz uma lição muito poderosa, né? Eu não sei se a humanidade entende. Acho que cabe a nós decifrar essa mensagem, né? Esse surgimento desta nova cepa na África nos mostra, por exemplo, que não adianta. Por mais que as pessoas não queiram admitir, nós somos uma teia, né? Uma teia de vida. E se a gente não cuida da teia toda, não tem jeito. Não adianta a gente cuidar só do nosso cantinho, não é verdade? Então, a natureza tem nos mostrado isso. Cabe a nós ajudar as pessoas a entenderem antes que seja muito tarde, né? Antes que a nossa espécie esteja fatalmente condenada a uma qualidade de vida muito ruim. Era isso que eu queria dizer. Tenho que pedir desculpas, que daqui a pouquinho eu vou ter que sair, dizer que eu gostei muito de estar aqui. Viu, Marcos? Moema, muito obrigada pelo convite, aprendi demais com vocês e espero ter a honra de continuar sendo chamada para participar. Muito obrigada.
Gratidão é recíproca. Obrigado aí pela sua contribuição. Muito, muito legal. Tem uma... João? Oi, vamos lá, que cortou para mim você falando aqui. Consegui tirar a bandeira do Brasil de trás, graças a Deus. Eu estava preocupado. Sei lá o que vocês poderiam pensar de mim. Bom, vamos lá, gente. Primeiro que é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Especial com tantos rostos bonitos e conhecidos e que expressam compatibilidade dessa luta resiliente pela água, né? Eu costumo dizer que a minha história de vida se confunde com a dos rios da minha cidade. A gente viveu muito essa relação com a água de criança, de menino. E eu digo sempre que as minhas maiores decisões da vida eu tomei debaixo d'água. A água era um canal de encontro comigo mesmo, sempre foi, e o qual eu pude vivenciar tudo que eu vivenciei, né? Quando cheguei no Rio Amazonas, eu senti a energia daquela água, eu disse, meu Deus, esse rio tem tanta história, tanta energia que isso me emerge para continuar a lutar. E continuei e aqui estou por acreditar nesse movimento pela água e pela grande transformação social que a gente pode fazer, socioambiental que a gente pode fazer. Estou falando isso tudo para chegar num ponto. Eu gosto muito do que fala o Pedro Araujo, não? E quando se escreve água, é preciso ler democracia. Água tem que conter democracia. É parte do processo da água, ou deve ser parte do processo da água, dessa vivência como bem comum, que ela seja democratizada e não que ela seja mercantilizada, que ela seja monetizada, né? Eu acho que isso é um tema muito caro para todos nós. E aí, assim, para chegar na reflexão que quero com vocês, dizer o seguinte: hoje a gente teve falas incríveis e muito bonitas de trabalhos que nos levam a pensar e a reflexionar sobre a água. Mas no movimento Jovem pela Água, nós tentamos sintetizar essa nossa luta pela água com uma frase, com, na verdade, 3 palavrinhas, né? Que era, minha água é sua água, né? Esse movimento que nós criamos de dizer que a água que está em mim, que habita o meu ser, como um corpo com mais de 70% de água, também é a água que está em você. Então, essa ideia é que a minha água é a sua água. E, portanto, é preciso gerar cuidado, é preciso gerar respeito, é preciso gerar amor, é preciso gerar empatia, né? Resiliência, enfim. E aí queria dizer de uma coisa. Em 2018, eita, meu Deus, o tempo. 2018, nós tivemos as conferências infanto-juvenil do Brasil. E o tema das conferências infanto-juvenis, que aconteceram em todas as cidades dos estados brasileiros, era Vamos cuidar do Brasil cuidando das águas. Eu estava como jovem, porque a conferência é de 10, com adolescentes, jovens de 10 a 16 anos, 14, 16 anos. E eu fui pelos Ministérios do Meio Ambiente e da Educação como um dos consultores. E eu vi coisas tão incríveis sendo feitas por aqueles jovens de idade escolar, como projetos para as escolas e para os bairros, para os pequenos espaços que a gente tanto cultiva dentro das comunidades eclesiais de base, né? Aquele trabalho de base, que eu falei assim, olha, a gente tem muita luz, apesar das trevas que nos pairam sobre a questão da água. E aí eu quero dizer aqui hoje que aqui me faz presente para incentivar que a gente comece a pensar. É óbvio, eu não sou louco de defender educação ambiental só para crianças, é um processo intergeracional, mas eu estou aqui hoje para defender que a gente consiga emergir cada vez mais a juventude com essa força potencializadora, motriz, no processo da água, né?
A gente está tentando muito retomar os espaços institucionais que a juventude tinha pela água. Eu estou tentando fazer um resgate pela história do Fórum Mundial da Água no Brasil, pelo que se avizinha no Dakar, pela própria Rio+30, que vai acontecer daqui a pouco, né? Mas é um caminho difícil, dificultoso. Então, portanto, talvez o que eu queria dizer para vocês nós precisamos do pacto intergeracional, e talvez esse grupo seja um espaço muito importante para que a gente consiga, pela fala, pela experiência, pelo trabalho de cada um e cada uma, poder motivar ainda mais os jovens nesse engajamento pela água e nesse tema tão importante. Então, aí falando disso, eu falo do Parlamento da Juventude pela Água. O nome Parlamento não me agrada muito, mas é um movimento muito interessante que nós começamos lá em 2015 e que tem história, tem caminhada, inclusive de contribuições para as renovações e atualizações dos planos de recursos hídricos nacional. Enfim, nós fizemos um debate grande ainda quando tivemos o tema do novo marco regulatório do saneamento básico. Enfim, eu só queria falar um pouquinho sobre isso e dizer que a gente precisa, de fato, fazer com que a gente entenda que os rios são as veias que transportam vida nessa América Latina tão bonita e diversa que nós temos. Obrigado, João. Bacana. Outras coisas aí importantes para a gente pensar. Quem gostaria de continuar na sequência? A Vera. Vera. Vai, Vera. Depois eu me enfileiro aí. Depois da Vera, o Rubem. Ah, que bom. Acho que me passaram, agradeço a palavra que me passaram, mas era eu mesma agora ou tinha antes de mim alguém? Você. Tudo bem. Eu sou Vera Catalão, aliás, Margarida, tem uma Margarida por aqui. Trabalho com água há muitos anos na minha vida. Nasci na Chapada Diamantina e as águas sempre falaram comigo, sempre cochicharam comigo. O Marcelo não está aqui, mas eu acho que a visão mística da água, ela é uma visão, uma percepção de religação. E cada povo e cada pessoa, aliás, o mito se atualiza nas pessoas. Quando eu vi o João tão jovem falando, não é? Como ele se sente dentro de um rio e que ele, quando está dentro do rio, ele se sente no seu próprio ambiente, uma relação. E lembrei que Jacques Cousteau falava que quando ele mergulhava no oceano, que ele sentia como se ele voltasse ao seu estado original de religação com tudo, né? E é como se ele esvaziasse seu eu e se libertasse do pecado original, que foi essa separação de quando saímos da água e nos separamos, temos uma respiração diferenciada como seres da terra e continuando sendo água, como o João nos trouxe isso. Eu trabalho com o projeto Água como Matriz Ecopedagógica há muitos anos, desde 2003, mas também há mais tempo aqui no Distrito Federal, na rede pública, com o projeto Água Presente, e depois virou meu trabalho de doutorado, e finalmente nós criamos uma metodologia e trabalhamos água como matriz ecopedagógica, e todo o esforço é de trazer novamente essas qualidades sensíveis da água, que a gente tão bem entra em relação, seja no banho cotidiano, quando a gente acorda, o frescor da água, o clima do eu, ele traz isso de uma forma tão bonita, não é? A poesia sempre traz isso, uma forma de religação extraordinária. E nós começamos, então, a trabalhar, ou seja, mimetizar essas qualidades da água como atitudes na educação, de acolhimento, de fluxo, de transformação, de aceitação, de profundo respeito pelo outro, pela alteridade do outro. E já se vão muitos anos que a gente trabalha com formação de educadores, de um modo geral, não necessariamente professores, né, com essa questão. E a partir dessas qualidades sensíveis da água, nós começamos, então, esse trabalho que não exclui a dimensão
política, que é fundamental, porque nós reconhecemos que esta religação com a água eu diria, enraiza, nos torna mais profundo, né? Não enraizar, mais profundo esta nossa militância em defesa das águas, da água como direito humano, e aí vem a questão da água como direito humano e a água como sujeito de direito. E esse trabalho é um trabalho, eu acho, de uma política planetária, de uma cidadania planetária da maior importância. E que tem, portanto, no mito, nesse sentido de um mito que se atualiza nos sujeitos, esse mito de pertencimento à água. O Marcelo falou tão belamente, né? A água, essa sacralidade que vem do reconhecimento da pertença, né? E, nesse sentido, a gente acredita que, pela educação, a gente pode compreender um bem comum na medida que ele se torna um bem-querer. A gente se responsabiliza por tudo que a gente ama. O que ama nos diz respeito. E esse trabalho pedagógico de trazer essa relação novamente. É um trabalho pequeno, mas como são sujeitos que, né, não são, Paulo Freire dizia, né, são sujeitos que são capazes, né, de participar dessa transformação, sujeitos que se transformam, são capazes de participar dessa transformação do mundo. E acho que esse é o grande papel da educação. Aqui nós estamos falando de educação integral do ser humano, mas educação ambiental tão urgente, tão necessária ainda hoje. E é isso que nós, ao longo desses muitos anos, escrevemos, publicamos, trabalhamos, criamos roda de conversa, em suma. E estou aqui presente agora, graças ao convite da Moema, que tive o privilégio de participar conosco desse livro. Não sei se vai chegar a vocês verem. Água, compartilhamento e cultura de paz. Né? Nós organizamos esse livro, tem um artigo meu junto com a Moema, e esse livro a gente pode disponibilizar e outros, se o grupo quiser, a gente manda, são artigos mais pesados, a gente tem que disponibilizar de outra forma, né? Mas é a forma que a gente achou que eu, pessoalmente, tenho tentado ao longo da minha vida. E aí eu lembrei da Miriam falando, os filhos perguntando, e aí você não vai deixar isso? Mas para cuidar da sua vida, a nossa vida é isso, né, Miriam? A nossa vida aqui é isso. E isso se torna uma missão. No sentido mais bonito da palavra missão, é como aquele objetivo. O Jung fala que a gente traz, quando nasce, um projeto de vida, essa é a missão de vida. E que a gente vai descobrindo ele na medida que a gente vai caminhando, que ele chama no nosso caminho de individuação, que não é um caminho de autorreferência, muito pelo contrário, né? É ser capaz de perceber isso e criar uma espécie de vazio para acolher o mundo, porque a gente é parte dele, a gente está ali. Bom, eu vou parar por aqui, eu estou fazendo as notas, espero contribuir já com as notas do que nós ouvimos aqui hoje. E, mais uma vez, gratidão por estar aqui com a Ágora, dos habitantes da Terra, e cultivando, né, essa cidadania planetária. Gratidão por vocês. Obrigado, Vera. Muito obrigado. Rubem, na sequência. Bom dia, companheirada. A alegria está chegando nessa Ágora. É mais um espaço de encontrar companheiros, reencontrar companheiros, fortalecer nessa luta tão essencial. Veja só, bom, para falar de relação com água, um menino ribeirinho do Vale do Paraíba, em Aparecida, São Paulo, que fugia dos cuidados da mãe para se jogar no rio, para pescar nas lagoas marginais, que não existem mais. O rio já era poluído naquela época, hoje muito mais, né? Praticamente uma cloaca. Eu vim parar no sertão norte da Bahia, entre as caatingas da seca braba de 79 a 83 e o fabuloso Rio São Francisco. Aí eu caí na água, né, mesmo na luta pelo acesso à água, pela comida, na época das grandes secas daquela época, e nunca mais deixei a luta do São Francisco. E em 2005
nos juntamos, e Pastoral da Terra, Pastoral dos Pescadores e outros, criamos a Articulação Popular São Francisco Vivo. Por 10 anos rodei aí a bacia nessa articulação de mais de 300 movimentos, organizações, entidades de base, ONGs, pastorais. Foi quando encontrei Gustavo, encontrei Apolo, e desde então a gente mais ou menos se mantém antenados. Veja só, a articulação agora, claro, a gente teve dificuldades de manter o mesmo ritmo. O último encontro nosso foi em 2019, em Januária, para discutir a situação do Paraopeba após Brumadinho, né, o crime do rompimento de Brumadinho. E agora nós estamos numa empreitada que é uma campanha pelos direitos do Rio São Francisco. E nós juntamos ao velho Chico, o belo Chico, em vista também de um trabalho recente do nosso companheiro Gogó, Roberto Balvese, que é compositor, juntou-se com o Tagino Gondini e Newton Freitas e fizeram um CD de músicas, algumas tradicionais, feitas ao São Francisco, e outras de composição deles, que é uma cartilha de trabalho de base, trabalho pedagógico, que vai ser distribuída em todas as comunidades ribeirinhas do São Francisco. Estamos nos reunindo para combinar essa tarefa. Bom, também então fica essa primeira dica, né, de que a gente pode trabalhar o direito das águas, como já temos vários exemplos. Tivemos 3 rodas de conversa muito interessantes. Uma primeira teve a presença do Alberto Acosta, do Equador, para falar dos direitos da natureza. Uma segunda, nós tivemos contribuição importantíssima da International Rivers Network, que também trouxeram muitas experiências. Uma companheira do Rio Atrato, da Colômbia, trouxeram notícias de conquistas de direitos em lei na Austrália, nos Estados Unidos, na África, enfim, eu acho que também é um filão interessante. Agora, ontem, nós participamos aqui virtualmente do lançamento de um projeto de lei, iniciativa do Ministério Público Estadual, que se chama Município Ecolegal. É que os municípios possam entrar nessa perspectiva de município livre de agrotóxicos, da pulverização aérea, do controle do uso terrestre também, enfim. E bastante interessante a participação de alguns representantes de municípios, movimentos populares e até de Câmara de Vereadores. Eu acho que é um outro filão interessante. E ontem, uma liderança lá do oeste da Bahia falou uma coisa que eu achava que não estava tão grande já. Eles não estão vendendo antecipadamente no mercado de commodities a safra da soja, por exemplo. Eles estão vendendo a propriedade, quer dizer, a terra como um gerador de um futuro valor que já começa a ser usado na especulação. Isso não me causou surpresa, mas eu achava que não estava no nível em que me pareceu estar. Essa comodização da natureza. Tem um outro exemplo mais antigo, Jaborandi, um município aqui do oeste da Bahia, eu não sei por que cargas d'água, exatamente por causa dela, se tornou um dos melhores lugares do mundo para produzir leite. De lá já vem esse leitíssimo, que vocês talvez achem por aí no supermercado, que diz que é de vaca solta no pasto, tem o leite verde e outros. Mas esse Brasil Agro, a gente descobriu, aliás, é outra dica, a gente descobre essa financiarização no site da Bolsa de Valores de São Paulo. Essas empresas todas do agro e do minero-negócio, elas fazem esse processo de comodização e especulação financeira nos pregões das bolsas e, por lei, são obrigados a se nomearem lá. Inclusive, algumas mudanças de propriedade, de titularidade, a gente já percebeu que tem isso. Para não estender muito, essa Brasil Agro diz que produziria 1 milhão de litros de leite por dia numa fazenda em Jaborandi, com vacas que produziriam de 50 a 100 litros de leite por dia, vivendo no máximo 4, 5 anos. Tudo em confinamento. Ora, 1 litro de leite é entre 800 a 1.000 litros d'água para ser produzido. Não existe essa água lá, por mais que água ela tenha. Então, quem era o dono? J.P. Morgan.
o famoso banco que, junto com o Lehman Brothers, foram os responsáveis pelo crack da especulação imobiliária, financeira imobiliária dos Estados Unidos em 2008, e gerou essa crise toda que está aí. Ele não vai produzir esse leite, mas ele já faturou horrores com a valorização desse bem que não existe, que é futuro, é especulativo, né? Especulação com a especulação de algo real. Então, assim, tudo isso é muito assustador. Então, por que eu estou trazendo esses dois exemplos? Porque eu acho que um dos focos que nós temos que atacar a defesa da água, a recuperação de todo o significado da água, é atacar o agro-minero-hidronegócio. Não é à toa que eles são obrigados a ficar todo dia martelando na televisão que o agro é pobre, que o agro é tebre, que o agro é tudo. Até as abelhas são do agro. Não é? E por quê? Porque se trata de vender uma falsidade, porque o agro não paga imposto. Tem aí várias campanhas dessas fundações, como a Heinrich Böll e outras. Não sei se você já viu a campanha O Agro é Fogo. Está tentando fazer o enfrentamento, fazer contra-propaganda dessa mentirada. Quer dizer, é um absurdo. Eles não só não produzem a nossa comida, não é verdade, porque a maioria, quase tudo, é para exportação, não é? E deixam um dano ambiental crescente e não pagam imposto. É uma merreca. Então, a sociedade brasileira, o mundo precisa tomar pé disso. Os importadores desse agro aqui. As mineradoras, a mesma coisa. Né? Então, acho que, e, aliás, contribuiria muito nesse momento de pandemia se a gente pegasse essa correlação forte, evidente, cientificamente provada que existe entre agronegócio e pandemia. Não é só o trabalho do Rob Wallace, que está traduzido, está disponível na internet, que faz é um epidemiologista, um biólogo, né? E faz essa vinculação com o confinamento de animais e a proliferação do coronavírus e das cepas que novas virão, porque se trata de você. Se você não atacar a origem disso, você não adianta fazer o trabalho curativo depois, nós vamos ficar eternamente nisso. Então, acho que um foco interessante, eu vou concluindo, pode ser esse da gente colocar a água como a que está em jogo naquilo que também, não só a água, né, mas o sol, o vento, na medida em que essas energias fotovoltaicas e eólicas também já estão na comoditização, né? Então é o ar, é a luz solar, é o solo, o subsolo, a água, a floresta agora, conforme combinado lá na COP26, né? 1 bilhão e 700 milhões de dólares para povos indígenas e comunidades locais, para eles conservarem florestas, replantarem florestas, para que isso também fortaleça o jogo do mercado de carbono. Então, assim, nós estamos correndo atrás. Sabe? A superação da crise é com mais crise, se a gente não se recorrer, principalmente a esses que estão nesses territórios, essas comunidades. Acho que quando a gente recupera o Ubuntu, uma causa, uma cabana, o bem viver dos povos andinos, dos nossos povos guarani também, é porque esses povos que estão pré a essa crise civilizatória, sinalizando a saída dela. Muito bem colocado aqui por Apolo, por Marcelo Barros, por Marcos Arruda, por todos que falaram, essa recuperação do que tem de melhor na humanidade. É daí. Então, esses povos, essas lutas socioterritoriais, nós estamos chamando também de hidrossociais, né? Marcos Arruda trabalha nessa perspectiva, que pode ser também juntando campo, cidade, juventude, como o João Paulo falava aí agora, né? As várias gerações, porque senão o abismo está mais perto de caindo do fundo dele. Obrigado aí, Câmbio. Eu queria falar, eu não sei se aceitou a minha mão que eu coloquei. Sim, eu vi aqui, falta você, Alicia e eu, acho. Isso, vai lá. Sou eu? Sim. Então, meu nome é Sol, Consolação, na verdade. Eu estou aqui em Brasília e... Não, agora não estou em Brasília, mas eu estou esses últimos 30 anos em Brasília e desde que eu cheguei eu comecei a trabalhar na pauta ambiental, né? E trabalhei na Eco 92, na prática, na assessoria do ministro, né? E à noite no aterro do Flamengo.
no Fórum Paralelo. Então, desde essa época, eu assumi muito profundamente essa questão ambiental como uma questão central na minha vida, na minha ação, em tudo que eu faço na prática. Então, eu trabalhei com a Política Nacional de Plantas Medicinais no Brasil para trazer para contrapor a indústria farmacoquímica, né? E, da mesma forma, mencionei isso por conta agora do que acabamos de ouvir, do foco de o agro é pop, né? Se a gente não atacar no sentido de compreender os atores principais, né? As cabeças principais, né? Por foco no que é o principal, fica difícil de atuarmos. Bom, mas queria partilhar aqui em relação às águas um trabalho bem importante que a gente tem feito ao longo desses últimos anos, pela ONG, é uma pequena ONG, mas ela tem parceria com muitas instituições em Brasília, chama Oca do Sol, que tem atuado na defesa nas microbacias e também em todas as etapas de governança da bacia hidrográfica. Então, me é muito familiar as falas anteriores das atuações em comitês de bacias. A gente trabalha na governança como ONG, como sociedade civil, e essa radiografia de como atuar e as pequenas brechas ou rachaduras que a gente consegue nos comitês de bacias e que agora estão sendo destruídas, é uma coisa que nós devemos analisar com bastante cuidado nesse momento, no sentido de que a gente está ganhando uns pequenos espaços, mas estamos perdendo muito espaço, muito espaço nesses comitês de bacias como os espaços de diálogos. E nós levamos, a partir de um projeto bastante interessante, que chama Projeto Guardiões das Nascentes, desenvolvemos uma tecnologia social de mapeamento de nascentes. Então, num espaço território pequeno, desenvolvemos, em 6 meses, levantamos 97 nascentes, quando no mapa só tinha 7. E isso fez com que, em todos os outros espaços de governança, de negociações, conseguíssemos levar, né, nos comitês de bacias, nos planos urbanísticos, em todos os espaços, conseguíssemos barrar loteamentos que iriam destruir as nascentes ou os córregos. Levamos isso no FAMA, Fórum Mundial das Águas, e através desse conceito ampliado, sempre nós falamos, nossas águas são sagradas, é nosso lema, e trabalhamos também isso sempre ali no espaço da comunidade, e levamos esse conceito sistêmico de compreensão da atuação no território. E o FAMA foi um momento muito importante em 2018, que foi quando nós lançamos oficialmente essa metodologia, mas foi muito importante pela agregação dos vários movimentos em defesa das águas e pela agregação também de um grande conhecimento em relação à gestão das águas, dos movimentos sociais e das tradições religiosas. Foi um grande momento. E agora nós nos reunimos na Rede Ecumênica da Água, 7 organizações formaram a Rede Ecumênica das Águas, visando a REDA, que é uma coparceira aqui nesse momento de discussão, visando realmente trazer com mais força a água nas diferentes tradições religiosas, o caráter sagrado e espiritual da água, para como que na base de cada ser humano, na base
de cada organização cultural, social, religiosa, trazer esse novo respeito e esse novo conhecimento, essa nova religação com a água, né? Então, este momento, a gente tem difundido muito amplamente esse conceito de guardiões a partir da fonte, a partir da nascente, no nosso trabalho, pequeno trabalho, e visibilizando as nascentes, visibilizando o cuidado com as nascentes, fontes formadoras dos rios e das bacias, dos córregos, rios e bacias, e, bom, e acreditamos que a única, ou quase a única possibilidade é a somatória de todos os nossos saberes, de todas as nossas missões e de todas as pessoas que estão nessa luta. Aqui tem muita gente que está junto, a Vera Catalão no Cirate, a Moema no Red, e assim vai, e assim vai. Então, eu finalizo aqui. Obrigadíssimo, Sol. Vocês estão me ouvindo? Eu estou com problemas de conexão, eu acho. Estamos. Fecha seu vídeo, Luiz, porque ele exige menos da sua conexão. É você, Maíra ou Alicia? Pode ser Alicia. Alicia, por favor. Olá, bom dia, pessoal. Eu não conheço muitos de vocês não me conhecem. Eu tenho o prazer de conhecer aqui o Marcos, o Luís, a Moema, a Maíra, eu acho que temos partilhado já alguma atividade. Meu nome é Alicia Blanco, faço parte da Presença, que é uma agência internacional de notícias voluntária e, portanto, com uma possibilidade de chegada limitada, justamente porque é voluntária. Mas a gente trabalha em muitos países, fazendo publicações em 8 línguas, e voltada basicamente aos temas da paz, da não violência e da não discriminação, certamente dos direitos humanos. Então, particularmente, pessoalmente, não estou trabalhando no tema da água. Por isso, eu falei para a Moema antes de começar esta reunião, eu prefiro não falar para não tirar tempo de outros que podem dizer coisas interessantes a este respeito. Mas eu quero sim deixar disponibilizada para vocês a possibilidade de publicar, de difundir tudo o que vocês pessoalmente, nas suas organizações ou neste empreendimento coletivo, possam estar elaborando nesta luta pelo direito das pessoas no mundo todo às águas. Esta necessidade de lutar pela possibilidade de todos nós conseguir viver livremente e em condições dignas por cima daqueles poucos que se apropriam do que é de todos, não? Então, eu tenho escutado coisas muito interessantes aqui. Eu gostaria de conseguir acompanhar mais de perto, mas imagino que todos vocês vão me entender se digo que não consigo fazer tudo o que eu gostaria de fazer. O tempo e as possibilidades são sempre menores das que eu gostaria de ter. Mas eu sei também que esta opção de juntar forças na medida em que nós conseguimos fazê-lo, permite avançar nestes sentidos tão desiguais, numa luta tão desigual como esta que estamos tendo, né? Em que a gente procura o jeito de chegar mais longe e nem sempre consegue, porque quem tem a grana chega mais longe que nós. Mas nestes processos, eu acho, como os humanistas dizemos sempre, nós voamos nas asas de um pássaro chamado intento. Eu acho isso bonito. Nós continuamos tentando. E, então, quero agradecer a todos vocês o trabalho que estão fazendo. Ficamos com a presença disponibilizada para publicar o que vocês queiram.
para traduzir na medida do possível. Os tradutores da presença também são voluntários e, portanto, nem sempre disponíveis, mas se vocês escrevissem em outra língua, a gente publica. Se vocês escrevem em português, a gente tenta traduzir. E aí vamos juntando forças para levar mais longe esta luta. Então, agradeço ao pessoal e fico à disposição de vocês em tudo o que pudermos ajudar. Tá certo? Obrigada. Obrigado, Alicia. Maíra, por favor. Bom dia, não, boa tarde já. Eu sou a Maíra e queria primeiro manifestar minha alegria e minha imensa gratidão às águas que me trouxeram até aqui, com tanta gente incrível e relevante e espetacular. Eu estou feliz de estar aqui. Eu sou jornalista, venho me especializando ultimamente na área de educação e direitos humanos. Então, tenho trabalhado muito com o terceiro setor já há bastantes anos. E sou ambientalista formada pelo Defensores da Terra, que é uma rede, não sei se vocês conhecem, que é uma rede que agrega várias ONGs socioambientais do Brasil. Se tudo der certo, até o final desse mês terei sido pós-graduada pela Claxo em Justiça Socioambiental, a gente está terminando a pós agora. E sou participante da Ágora de Habitantes da Terra já há algum tempo também. E eu queria falar sobre algumas coisas, na verdade, em cima do que vocês falaram. Primeiro, eu sou membro da Sociedade Vegetariana Brasileira, que é uma organização que faz campanhas e formação de médicos, de nutricionistas e do público em geral. E eu queria reforçar essa fala do Rubem, porque não tem como não pensar na quantidade de água que o agronegócio em geral, a pecuária e o cultivo de soja e de grãos para a pecuária gasta. Apesar de não ser uma questão delicada, eu acho, falar sobre eleições individuais de alimentos ou escolha que cada um faz em relação aos seus próprios nutrientes, mas eu acho que é cada vez mais importante a gente abrir a conversa sobre esse assunto, porque a Vandana Shiva fala muito isso, né? A Moema vai saber melhor do que eu, que ela fala isso, se você só puder fazer uma coisa em relação ao meio ambiente, porque tem tanta coisa para ser feita, como disse a Alice, e você só puder fazer uma coisa, preste atenção nos seus alimentos e na forma como eles são produzidos. Então, eu acho que a revolução vem pela maneira como a gente come. E aí eu queria falar, primeiro, eu estou envolvida com o Luiz no projeto que a gente tem, que é para o ano que vem, que é os 100 mil jovens pela água. Então, a gente está finalizando isso, vai lançar para todos vocês em breve. E eu queria saber depois, conversar com a Sol, se de repente a gente pode incluir essa questão dessa tecnologia de rastreamento de nascentes. Eu acho que pode ser interessante. No projeto? Pode. No projeto. Pode. Então já está incluído. E um pouco sobre a questão que a gente teve um evento, uma live sobre rios voadores com a Moema e o Aníbal Facentini, que é da Cátedra da Água da UNR. Eu morei em Rosário há alguns anos, então sou um pouco compatriota da Alicia. E me banhei no Rio Paraná e com o Oscar Rivas, que foi ministro do Meio Ambiente
do Paraguai. E nessa live sobre os rios voadores ficou muito clara essa interconexão espacial, né, das águas, não só pela terra, mas também pelo ar. E reforçando um pouco, só para terminar o que o JP falou, a gente tem um estudo científico sobre isso, que eu não vou saber citar agora, porque não é a minha área, mas a gente em uma semana a gente se torna, a água do nosso corpo se torna a água do entorno do ambiente onde a gente está. Então, nesse momento eu sou a água do rio que passa aqui embaixo. Eu estou em Miguel Pereira, que é uma região de montanha do Rio de Janeiro, muito perto do ITPA, que é um instituto do Maurício Ruiz, que ganhou o Muriqui agora esse ano, que é uma pessoa muito importante também na preservação da terra e das águas. Então, essa concepção, que eu acho que é uma concepção não religiosa, mas espiritualista ou holística, ou qualquer outro nome que a gente queira dar, de que a gente... Eu sou budista, então, para mim, é muito claro que eu não sou eu, mas para tentar botar isso em termos laicos, em geral, nós somos a água, não sou eu defendendo a água ou as águas, né? Eu sou a água, e não só porque eu tenho água no meu corpo, mas porque a água do meu corpo é a água do entorno, é a água desse rio que passa aqui do lado, né? Então, esse fluxo, eu acho que é importante a gente incorporar, porque eu também acho que eu, particularmente, estou nessa vida de militância também que a gente faz porque tem que fazer, porque não sabe não fazer. Desde que eu nasci numa família militante. Eu acho que a revolução também ela não existe se ela não for subjetiva, da nossa própria concepção como o que é ser um ser humano, né? Sair desse antropocentrismo. Então, nos pensar como água, eu acho que também muda o foco do próprio ativismo, né? E eu queria agradecer muito vocês todos por existirem e por serem água comigo também. É isso. Obrigado, Maíra. Bacana demais, né, que você trouxe aí. Nós temos muita coisa para pensar, refletir, meditar, rezar, né, nessa manhã tão rica. Então, são agora 12h15 e a gente precisa preservar um tempinho para escutar a síntese final do que nós conseguimos compartilhar até agora. Alguém ainda precisa usar a palavra para algo que acha que é importante, dizer para o grupo, que é relevante, ou eu posso passar para as nossas gentis relatoras? Marcos levantou a mão, Marcos? O Luiz Euler também, só uma frase aí. O Euler também, tá. Diga, Euler, diga. É breve. Eu sou engenheiro mecânico e trabalho nessa área há mais de 50 anos com a área de energia. E, ultimamente, pensando muito nessa ação, né, como engenheiro, como técnico, né, ultimamente, que eu digo, nos últimos 10 ou 15 anos, cada dia que passa, eu tenho mais certeza, e eu tenho falado, né, que a técnica, a tecnologia, tudo isso que o mundo moderno usa para transformar e para degradar o mundo, né, e é tido como a ferramenta de evolução, desenvolvimento da humanidade, realmente tem coisas que a gente não pode negar, né, vacinas, remédios e tudo. Mas a técnica, o que eu tenho dito é o seguinte: ela consegue resolver os problemas apenas no formato de ilhas, ou seja, criando um mar de novos... arruma uma solução, criando um mar de novos problemas ao redor delas. Então, toda solução técnica ela é cercada de um mar de novos problemas. Então, quando se fala aí nas civilizações tradicionais e tudo, né, que realmente elas têm uma forma de resolver, entre aspas, os problemas
muito mais salutar e muito mais ligado à vida do que nós, técnicos, né? Essa civilização técnica, científica, espacial. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com todas as tecnologias. E eu, depois desses 45 anos, muito imerso, estudando muito, eu tenho cada vez mais certeza disso. E outro item é com relação a essa questão que foi falada aí, que eu gostaria de parabenizar e incentivar, dos 100 mil jovens pela água. Foi um tema um e-mail que eu passei essa semana, de que eu acho que a gente tem que chegar a 1 milhão de jovens e a 1 bilhão de jovens pela água. Tentar, de todas as formas, atingir as pessoas individualmente através do exemplo nosso. Então, muitas vezes a gente se centra e está muito preocupado com as questões políticas, governamentais, legislações, que são importantíssimas, é claro, mas eu penso que as transformações mesmo virão de transformações individuais, da transformação das pessoas. E é dificílimo a gente fazer isso, mas eu acho que é o único caminho. É a conversão individual, é a salvação, entre aspas, né, de cada um. Então, a questão pessoal, a questão individual, né, ela está na base de tudo. Então, a gente tem que pensar instrumentos, pensar formas de converter a consciência, o coração, a inteligência e a vontade de cada pessoa ao nosso redor, começando de nós mesmos, da nossa família, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, na nossa cidade. Mas essa conversão pessoal, para mim, é a base de toda a transformação que a gente possa imaginar e querer. Muito obrigado. Legal, Euler. Obrigado, viu? Gustavo, depois o Marcos. E aí encerramos com o Marcos. Eu realmente vou manifestar uma opinião minha, que é o seguinte: a gente hoje está muito sobrecarregado de questões, né? E de, assim, vamos dizer assim, de ações mesmo, de necessidade de articular ações. No meu caso pessoal, como cidadão, como militante, né? Especialmente em relação ao meio ambiente, água e tal. Então, eu acho que esse encontro aqui ele é um encontro legal do ponto de vista da gente ter a oportunidade de trocar ideias entre pessoas e posições, né? É uma coisa que faz falta, ter encontros desse tipo. Porém, hoje eu estou muito preocupado com as ações, sabe? Pode ser um excesso de objetividade da minha parte, né? Mas eu não estou com muito pouco tempo. Eu acho que muita gente também, né? Então realmente assim, é uma coisa que eu acho que assim, esse seminário hoje ele cumpriu o papel de uma apresentação de várias pessoas aqui. Inicialmente, até se tinha a proposta de ser um seminário transmitido online, e eu me manifestei logo, falei, acho que a gente precisa primeiro se conhecer. E eu acho assim, hoje nós não cumprimos o papel de discutir estratégias, nada disso, né? Um plano de ações, se é que o objetivo possa ser esse, né? Então, eu acho que hoje o que a gente conseguiu foi uma primeira apresentação entre nós, e se houver uma continuidade, eu proponho que já seja para discutir possibilidades de ações, estratégias comuns, e também dessa forma que foi hoje, de uma forma reservada, né? Porque não dá para discutir estratégia em público. Vai me desculpar, isso não dá. Eu acho que eu, pelo menos, não me disponho, né? Então, eu queria só falar isso, tá bom? Obrigado. Obrigado, Gustavo. Acho que você tem toda a razão, viu? Concordo demais com você. Marcos, por favor.
Então, eu sentia que esse trabalho de elaboração de propostas, visões, linhas de ação, era a matéria da segunda parte desse seminário. Então, eu estou apoiando a proposta do Gustavo, queria só acrescentar alguns pontos que podem ser importantes nesse contexto agora do nosso seminário. Primeiro, o fato de que um dos instrumentos alternativos que a gente pode conceber para mudar a relação do ser humano com a natureza, dentro do sistema capitalista, não há solução. Essa é a minha percepção. Então, que outros caminhos? E, imediatamente, um dos que me ocorre mais importantes a partir da economia é o questionamento de projetos e da formação de preços que ocorre nesses projetos. Essa formação, ela geralmente só toma em consideração os custos financeiros do empreendimento. Vamos pegar a Vale, por exemplo, ou a Cargill produzindo grãos lá na Amazônia. Todas elas têm um orçamento, inclusive, que tem que passar pelo crivo das entidades de governo, agências, e que contempla os gastos financeiros. Então, o extrativismo é um dos principais autores da escassez da água e do problema ambiental generalizado que está se dando na Amazônia, na Mata Atlântica e tudo isso. Se a gente cria uma legislação que obriga as empresas que vão receber concessões, fazer projetos com ou sem participação governamental, nós temos a possibilidade de criar uma legislação que inclui a totalidade dos custos, incluindo os custos sociais e ambientais. No caso da Vale, imaginem o que aconteceria com o orçamento da empresa se ela assumisse os custos reais dos desastres de Brumadinho e Mariana. Então, isso visto antecipadamente, quer dizer, antes de você ir realizar ou ser financiado para realizar o projeto, você já ter a obrigação de fazer uma estimativa de custos econômicos, financeiros, sociais e ambientais. Isso mudaria profundamente o perfil dos projetos que a gente tem visto acontecerem por aí. Um segundo elemento é que, para piorar a situação da monetização da água nos mercados de futuro, nós estamos agora com uma realidade muito ainda mais grave. Ela inclui a realidade das companhias de bens naturais. Isso é uma tentativa do grande capital de incluir, sob o conceito de bens comuns, todos os bens naturais e fazer com que eles sejam reconhecidos como matéria de especulação. Então, aguardem esse conceito e procurem ficar alertas para o que vem por aí em nome das companhias ou corporações de bens naturais. O terceiro elemento é a ideia de a gente fazer o que o Euler já propôs e que eu tenho defendido, mudanças de nomenclatura que levem a um despertar da consciência. Tem um que vem lá do tempo da Rio 92, que é usar o termo planeta água no lugar de planeta Terra,
considerando que 2/3 da superfície do planeta são de água. E outro seria mudar o nome do estado de Minas para Águas Gerais. É uma sacudida no pensamento horizontal achatado da maioria de nós, mas obriga exatamente a pensar por que isso se justifica e será que isso não muda as consciências à medida em que se tem que explicar por quê, né? E, finalmente, uma chamada de atenção para o projeto do Fórum Econômico Mundial, que já está em andamento e que se chama em inglês The Great Reset, e em português seria a grande reconfiguração do capitalismo. Uma tentativa, como pelo menos 3 que já acontecem, do grande capital fazer uma limpeza da sua imagem, né? Então, o Great Reset quer muito mais do que isso. Além de mudanças de nomenclatura e de linguagem que eles estão agora adotando a partir, no caso brasileiro, do agronegócio, começando a usar uma retórica ecologista e até socialista, como disse o presidente do Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab, da Alemanha, né? Então, a grande reconfiguração lançou o seu primeiro projeto. E qual é o lugar que eles escolheram? A Amazônia. Eu recomendo que vocês assistam o vídeo chamado Amazônia 4.0, onde a gente vê até um Carlos Nobre, que é um grande cientista do clima, né, e membro do IPCC da ONU, se levanta para aplaudir, recomendar a grande reconfiguração. E é muito sério, muito preocupante. Procurem ver o vídeo e se refletir como nós podemos incluir isso nas nossas agendas. Fico muito feliz de estar aqui no encontro. Agradeço imensamente ao Luiz o esforço de organização, a Moema, e estamos aqui articulando. Acho que um terceiro seminário é bem-vindo, o mais breve possível, na linha do que o Gustavo sugeriu. Ok, muito obrigado, Marcos. Tem uma dica do Euler aí, do Rubem, interessante. A Cúpula dos Povos, que acontece no Rio ano que vem, né? Ficar de olho aí nessa possibilidade de interlocução, de troca, né? De conversa. Então, são 12h30. Eu pergunto a Sol, a Moema e a Vera se não seria mais interessante a gente receber de vocês essa sistematização. O que vocês acham? E a gente começar por essa sistematização, o próximo seminário, que eu acho que a gente já pode deixar uma data indicativa aqui para retomar o diálogo, né? Moema, o que você acha? Sol, Vera? Abra o microfone. Eu acho que eu tomei as notas e fiz, nós estávamos, nossa ideia era falar exatamente sobre as trilhas abertas desse seminário aqui. O que é que nós, nesse grupo, colocamos assim como trilhas, como que a gente pode vir a dar continuidade. Uma delas, inclusive, é o próximo seminário. Sim. Então, eu não sei até que ponto seria interessante a gente ler rapidamente e depois sistematizar ou simplesmente deixar para depois. Não sei o que a Moema acha aí. Eu acho que acabou o estoque, tem gente que está dizendo tem que sair, mas eu gostaria de fazer uma sugestão, sobretudo a partir do que o Gustavo falou, né? A Vera e a Sol e eu tentarmos juntar o que nós fomos recolhendo, mas, por favor, que cada um de vocês colocasse já o que acha que deve ser o foco e a condução do próximo.
que você acha, Gustavo? Porque daí a gente já parte como continuidade disso tudo que foi dito aqui, né? Se vocês puderem ajudar a gente nesse sentido, eu acho que já traz algo diferente e ajuda a construir o próximo, né? Que seja parte de um processo, como diz a Vera, né? Uma trilha aberta, mas que estamos juntos nessa trilha daí. Nós, com o que vocês trouxerem a mais, a gente já depois entrega para vocês como ponto de partida para o próximo. Eu acho muito interessante essa proposta, acho que tem as trilhas abertas, mas como todos nós ouvimos todos, a gente cocria conjuntamente. Então, essa ideia da Moema agora, eu não sei se era para cada um falar 1 minuto do que vê, do que acha que deve ser o foco na condução do próximo evento, a partir da experiência deste evento. É isso, Moema? E aí não, se cada quem pode, depois que a gente sai do evento, né, na hora que puder, já nos mandar para o Luiz, assim, o que acha que tem que ser o ponto de partida do próximo. E a gente junta tudo isso que nós três juntamos, né, com isso mais que a gente recebe de vocês, e tenta criar o próximo passo. E acho que fica também aberta essa questão do Gustavo, de fazer também o próximo fechado, mas já com algo estratégico, e eu entendo que seria algo estratégico também para a Ágora, né, Luiz? Claro. Moema, eu só corrigiria, assim, a minha ideia é que esse relato que nós fizemos, você e a Sol juntássemos, fizéssemos um só, que são proposições, trilhas abertas, mas não são necessariamente proposições para o próximo seminário. Eu acho que aí a gente manda isso. Em cima disso, as pessoas recebem as contribuições para o próximo seminário. Eu também acho. Sim, concordo com a Vera, sim. Bem, eu acho que foi de uma riqueza essa manhã. Então, a memória dessa riqueza, importantíssimo assegurar, agregar os textos do Marcos, do Apolo, o Gustavo mandou já alguma coisa aqui também, né? O poema de Euler. Eu acho que documentar esse momento é fundamental. E essa ideia é ótima, Vera. A gente manda isso para todo mundo e as pessoas reagem com essa preocupação que o Gustavo expressou muito bem. Está na hora da gente pensar gestos mais palpáveis, mais urgentes, né? O desafio não é grande, o desafio é gigante. Então, eu acho que esse é um encaminhamento mais adequado, né? Sim, e concordo. A gente acha que pode ter aí um resultado bacana. Eu fico pensando que a gente precisa colocar no nosso horizonte que esse próximo encontro nosso não pode ser lá no meio do semestre que vem, não. A gente precisa voltar a se encontrar com mais agilidade, né? Eu vou pedir que... Eu estou entendendo que Moema está compartilhando comigo essa experiência. Eu acho que essa conversa começou com o Gustavo poderia também compor conosco, e a gente faz uma proposta de agenda para o grupo e a gente vai acertando o passo aí ao longo desse final do ano, né? É verdade que os últimos dias de dezembro são sempre muito carregados para todo mundo, então alguma coisa talvez em janeiro. Talvez a gente consiga voltar a se encontrar de novo na primeira quinzena de janeiro. Fica bom assim? Eu não vou poder. Segunda, final de janeiro só. Mas tudo bem. Eu acho que a gente o cemitério está cheio de insubstituíveis e indispensáveis, então. Diga, Maíra. Eu queria perguntar, Euler, eu posso postar o seu poema no site da Ágora? Beleza. Gustavo, acho que... Eu queria fazer um breve comentário, porque vários têm me perguntado pelo chat. Aí onde vocês escrevem as mensagens, no chat, onde vocês escrevem as mensagens, ao lado tem 3 pontinhos. Se vocês tocam os 3 pontinhos, tem a opção de guardar o chat, de salvar o chat.
Tá certo? Senão, eu vou ter depois também para compartilhar se quisessem. Tá certo? Ótimo. Eu gostaria de... É o seguinte, eu queria sugerir mesmo que a gente se encontre em janeiro, pode ser na segunda quinzena, não sei se precisa ser na primeira. Uhum. E eu vejo assim, eu acho que tem duas coisas, assim, três coisas, vamos dizer, que aconteceram aqui hoje. Uma são relatos de experiências pessoais ou das organizações que as pessoas representam. Uhum. Outra coisa é uma visão mais filosófica, vamos chamar assim, né? Ou holística, como disse a Maíra, né? Uma visão filosófica da água, do mundo, da existência, da nossa relação com a água, com o mundo e tal, né? Que eu acho que é uma coisa que é sempre bom ter quem possa expressar um pouco isso, ter talvez toda a questão até de se pensar, né, se for fazer mais encontros como esse, tem sempre alguém que possa trazer esse testemunho, né, inicial, falando da sua visão do mundo, da sua concepção, né, da existência em relação à água e tal. A outra coisa, eu acho que é realmente pensar o que um grupo que tem um caráter de nacional para continental aqui, né, pode propor do ponto de vista de ações que sejam comuns, né, para nós, né? Aí entra nessa parte mais política, vamos dizer assim, né? Uhum. Aí eu particularmente eu vivo muito essa questão filosófica pessoalmente e gosto de ouvir relatos, né? Tem acontecido, o Brasil está vivendo um momento muito interessante porque está começando a sair de mais relatos dos povos originários, né? E tradicionais também. Eu falo relatos assim, vídeos, filmes. Ontem mesmo à noite eu assisti um aqui na televisão, naquele canal curta, né? Até que chama A Mãe de Todas as Lutas, né? Que é um vídeo documentário que foi feito, que mexe um pouco a questão de Eldorado dos Carajás, do Rio Doce e tal. A pessoa fez um trabalho bem interessante. Então, tem saído muita coisa legal nesse sentido, né? Da gente pensar um pouco o mundo, a nossa realidade, em função desses conflitos e dessa natureza, né, que nos cerca. Que está sendo ameaçada radicalmente pelo capitalismo de Estado e privado, né? Agora, e ações, né? O que a gente pode pensar em fazer, né? Aí eu acho que realmente a gente ter alguns acordos, né? E pensar coisas que podem ser feitas em conjunto, porque há muitas necessidades de ações conjuntas. E aqui em Minas Gerais, especialmente, a coisa tá feia demais. Então, dramática. Enfim. Pô, gente, eu acho que é isso, né? É. Obrigadíssimo, viu? Pela presença, pela qualidade. Luiz vai querer que eu passe aquele vídeo? Eu acho que não pode encerrar com ele, porque ele é bem curtinho e a turma vai gostar de assistir. Mas já deixo meu beijo aqui no coração de cada um. Esse é um vídeo produzido pela Ágora Internacional por ocasião, deixa eu abrir ele aqui, do Dia Internacional da Água, né? Uhum. Então, vou dar play aqui para vocês, só um minuto. Rubem, meu querido, um abraço grande, alegria te ver no grupo.
Bom descanso, bom final de semana. Até a próxima. Até a próxima, gente. Obrigada. Gratidão. Tchau, tchau. Bom final de semana. Tchau, gente. Bom final de semana. Beijo. Maíra, Fala aqui. Maíra, me manda como eu faço para já te mandar o link lá do negócio? Eu vou te mandar, você está copiada na nossa troca de e-mail, não tá? Eu vou te mandar um meu, tá? Eu te mando um particular. Aí você me responde. Tchau. Tá bom. Obrigada, beijo.